dia a todos. Nós vamos apresentar nosso trabalho final de Finanças Empresariais 2. O grupo é composto por mim, a Loma, e pela Ludmila. Bom, nesse trabalho, nosso objetivo é analisar os efeitos do financiamento na estrutura de capital de uma empresa, como isso afeta os índices financeiros de desempenho da empresa e propor quais as alternativas para melhorar esse desempenho. E também a gente vai analisar uma fusão que essa empresa realizou e qual foi o desempenho financeiro antes e após a fusão, para a gente conseguir analisar se foi uma boa alternativa à aquisição ou não. A nossa metodologia consiste na gente ter coletado as demonstrações contábeis, balanço patrimonial, DRE, demonstração de fluxo de caixa, os relatórios da administração, todos eles disponíveis dentro do site da própria empresa, no setor de relacionamento com investidores. A gente pegou o período compreendido entre 2008 e o segundo trimestre de 2021. Para o de 2008, a gente fez especificamente para analisar as fusões, e para analisar a questão de financiamento, a gente considerou a partir do primeiro trimestre de 2019. E para os cálculos das funções financeiras que a gente precisaria e que dados que não estavam disponíveis nos relatórios, a gente adotou o software Excel para fazer o tratamento dos gráficos que nós consideramos pertinentes para análise. A empresa analisada é a Dexco, que é uma empresa de capital aberto e a maior produtora de painéis de madeira industrializada do Brasil. Essa empresa até recentemente era conhecida como Duratex, né, e ela teve essa alteração para a Dexco na nomenclatura em julho de 2020, com um aporte de capital significativo. E é um aporte que, para frente, a gente vai ver que foi significativo na estrutura de capital da empresa. Bom, pensando primeiro na questão da estrutura de financiamentos da empresa, a gente pensou primeiro na contextualização, considerando a teoria de Modigliani-Miller, com impostos, de que se uma empresa pratica alavancagem, ela vai ter o aumento do valor da empresa devido ao benefício fiscal da dívida. Ou seja, o custo de capital ele vai variar proporcionalmente ao nível de endividamento. E se a gente considerar o benefício fiscal da dívida, esse endividamento ele vai ter um limite de que ele seria eficiente. Esse limite ele está relacionado diretamente com o custo da dívida, e se esse custo da dívida for elevado, pode gerar um aumento do CMPC, o que não é interessante. Então, tem que ser controlado para que não tenha um aumento do CMPC, porque a gente espera uma redução. Bom, os resultados da discussão. Então, a gente apresentou primeiros dados, né, desde o primeiro trimestre de 2019 ao primeiro trimestre de 2020. Fizemos análise do valor da empresa, qual o valor do patrimônio líquido, valor da ação de mercado patrimonial, e também análise dos índices de liquidez corrente, ROI, também. Então, aqui está conseguindo a continuidade dos trimestres e analisamos também em função do endividamento, que a gente achou importante analisar qual seria a dívida bruta, as disponibilidades que a empresa tinha para a gente conseguir calcular qual era a dívida líquida, a porcentagem da dívida líquida sobre o PL. Calculamos também o grau de alavancagem financeira da empresa, o que era a pessoa de dívida de curto prazo, o que teria de dívida de longo prazo, qual é o prazo médio de vencimento em ambos da dívida, o custo da dívida, que da empresa é basicamente atrelada ao CDI, calculamos então qual seria o custo da dívida, e algumas outras informações a respeito do que foi feito de resultado financeiro, que teve de aporte de capital, de ingresso de novos financiamentos, emissão de debêntures, e também as amortizações que foram realizadas. Esses resultados, nós colocamos eles em gráficos. Aqui a gente tem primeiro a distribuição da dívida entre curto e longo prazo, o prazo médio da dívida em anos, o grau de alavancagem e a dívida de PL, comparando a relação entre o grau de alavancagem e a dívida líquida sobre o PL, né, uma relação clara, então é bem evidente nesse gráfico. Aqui tem uma relacionando o resultado financeiro líquido e a alavancagem financeira, que quando houve uma redução no grau de alavancagem da empresa, teve uma melhora no seu resultado líquido. A alavancagem financeira e o custo da dívida, a relação entre elas, a gente percebe que aqui não tem uma coerência com o que a gente espera teoricamente, que a gente esperava que quanto maior a alavancagem financeira, o custo da dívida iria aumentar, mas isso tem uma justificativa que vai ser ponderada posteriormente. Outro gráfico, a alavancagem financeira e valor de mercado da empresa, grau de alavancagem e liquidez corrente, grau de alavancagem e valor patrimonial da empresa. Bom, os índices de endividamento, a gente observa que tem um valor crescente nos primeiros semestres de 2019, né? E a empresa associa esse grau de alavancagem ao pagamento de juros sobre capital próprio e aos processos de expansão, aos projetos de expansão do grupo. Outro fato importante é que no primeiro trimestre de 2020 foi possível observar o impacto da Covid em volumes consideráveis em todas as divisões do grupo. E nesse período foi necessário a empresa realizar uma captação de 635 milhões para assegurar os níveis de liquidez que ela tinha, para fazer pagamento de juros sobre capital próprio. Ela teve uma menor redução de caixa por menos vendas, e teve que usar mais capital de giro. Então, isso culminou no grau de elevação do grau de endividamento da empresa para 2,17. E houve também um fator relevante pela variação cambial, porque a empresa possuía dívidas em moeda estrangeira.
É importante ressaltar que no segundo trimestre de 2020, apesar dos efeitos da pandemia, a empresa teve um boom nas vendas. Assim, então, isso teve um fluxo de caixa recorde, e isso conseguiu fazer que até no segundo trimestre de 2021, que ainda vem experimentando essa alta, que o grau de alavancagem da empresa fosse caído para 0,91. Outro fator importante para essa queda desse grau de alavancagem é que a maior parte das dívidas da empresa estavam relacionadas ao CDI. E o CDI apresentou, nesse período que a gente analisou, baixas históricas. Né? Desse período analisado, teve uma variação de CDI entre 6,4 e 1,9, o que afetou diretamente ao valor da dívida da empresa. Agora a Lud vai continuar. Para a parte de fusão, ainda continuando com a empresa Duratex, DEX, podemos utilizar os dados de análise tradicional e análise dinâmica. Com a análise tradicional, a gente vai utilizar as informações de balanço patrimonial e, assim, vamos avaliar as relações antes, durante e depois da fusão das empresas Duratex com a Satipel. Com isso, a gente faz alguns cálculos, né, podendo avaliar a questão de solvência da empresa, liquidez, risco e retorno, né, a questão se houve algum desequilíbrio, se a empresa conseguiu se manter estável e todas as variações dentro do mercado financeiro. Com as análises dinâmicas, nós vamos avaliar as necessidades de capital de giro da empresa, como a empresa utilizou financiamentos de curto e longo prazo, se foi necessário pegar empréstimos com terceiros, e o saldo de tesouraria e os efeitos tesoura. Então, com essa análise, nós podemos ver assim, se a empresa mantém a necessidade de capital de giro positiva e os outros índices negativos, então a situação é péssima, e se for a necessidade de capital de giro negativo e os outros índices se mantêm negativo, é ruim, é muito ruim, e assim por diante, como mostra essa tabela. Com os resultados do modelo tradicional, nós podemos ver algumas variações nos índices de grau de alavancagem, índice de endividamento e o crescimento do patrimônio líquido da empresa. O grau de alavancagem da empresa, ele era razoavelmente estável, mas logo após a fusão, nós podemos ver que ele teve uma crescente nos anos posteriores à fusão, que foi no ano de 2009 até o final de 2010, toda a transação. Também podemos ver que o índice de crescimento do patrimônio líquido da empresa, ele foi crescente desde o ano que se iniciou o projeto de fusão e manteve crescente em todo o período analisado. Os índices de endividamento da empresa foram mais ou menos constantes, né? Um tempo antes do período que avaliamos, vemos que ele deu uma caída e se manteve estável até o momento avaliado. Dentro dos métodos tradicionais, nós avaliamos o índice de liquidez corrente, seca e liquidez geral. Esses índices mostram o tanto que a empresa tem de disponibilidade, caso haja alguma solvência, ela precisa ser liquidada. Então, tanto que ela tem em caixa que ela pode cumprir suas obrigações de curto prazo. Nós podemos ver que a Duratex já vinha com índices mais estáveis e mesmo após a fusão, todos os seus índices se manteram estáveis. No ano de 2017, né, entre 2016 e 2017, a empresa adquiriu um novo setor, que era um setor voltado para tecnologias e de atendimentos tecnológicos. Então, teve essa variação pouca, mas, em geral, a empresa se manteve estável dentro do mercado financeiro. Os índices de rentabilidade também são índices que variaram bastante ao longo dos anos, né, como podemos observar no gráfico. E, para análise dinâmica, nós avaliamos as necessidades de capital de giro, como foi falado. Através do gráfico, podemos observar que não há efeito tesoura, então, a tesouraria da empresa manteve bem ali as suas gestões em relação aos empréstimos, financiamentos de curto prazo. E, por fim, podemos concluir que a Duratex é uma empresa estável no mercado financeiro, é uma empresa que já vem desde sua criação crescendo e firmando como uma empresa que tem uma empresa que domina mesmo o mercado de chapas de madeira. A Satipel, que foi a empresa fundida com a Duratex, hoje Dexco, também veio deste ramo, mas mais voltado para a indústria. Então, concluímos que toda a trajetória estável da Duratex, antes da fusão, se manteve constante depois da fusão. As suas necessidades de capital de giro também se mantiveram em índices constantes, o capital de giro da empresa também.
Toda a gestão da empresa em relação aos endividamentos foram gestões muito assertivas em todas as situações, antes, durante e depois da fusão. Então, concluímos que a Duratex teve, sim, uma boa oportunidade ao fundir com a Satipel e criaram, assim, uma empresa que hoje domina o mercado de chapas de madeira. E assim finalizamos nossa apresentação.